Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Didática Trader. Eu sou o Eduardo e hoje vamos falar a respeito de algo bem legal, que é a respeito do gráfico Renko. Bom, fiz uma operação hoje, tá? Postei lá no Instagram a foto, vou mostrar aqui para vocês. Tá? A operação foi essa, foi bem simples, né? Uma operaçãozinha logo no começo do dia, vocês podem ver o horário aí. Tá? Então peguei aqui ver que tem aqui uma parcial feita, né? Eu peguei uma venda aqui, deixa eu marcar aqui para vocês poderem ver. Peguei uma venda aqui, já na abertura, depois peguei essa alta aqui, tranquila, tá? Deu aí um valorzinho aí, tá? No final, vamos ver. Tivemos aí em torno de... Vou colocar aqui, como que faz aqui? Assim. Aqui, R$ 380. Tá? Bom, vocês viram que eu operei através da técnica utilizando o gráfico Renko, tá? Bom, o gráfico Renko, pessoal, dando uma olhada de um modo geral, o que nós temos aí de informação sobre ele é que ele tem algumas particularidades, como por exemplo, deixa eu colocar aqui informações escritas. Por exemplo, gráfico de 1 minuto representa aí em torno de um gráfico do 2R. Já o gráfico de 5 minutos, nós temos aí em torno aí do gráfico 4R, né? E por aí vai, temos várias informações aí, vários relatos de pessoas que operam, por exemplo, 15 minutos, e aí ele tem em torno do 7R, né? Bom, isso são referências a qual as pessoas utilizam, mas de certa forma o que eu vejo é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para medir o tamanho do box Renko, tá? Porque essas referências que nós vemos aí o pessoal comentar na internet, passar, não são referências tão boas assim, porque por exemplo, aqui nós estamos no gráfico de 5 minutos, então se você colocar o 4R, vamos lá, o 4R, você vai ter aqui o tamanho, vou até dar um zoom aqui, olha só, quando você deixa o mouse sobre ele, você vê aqui, ó, escrito em vermelho nessa janela que abre, a variação de 1,5 ponto. Então, cada bloco desse, você pode colocar em outro bloco, ó, espera, vai abrir uma janelinha, ele tem a variação de 1,5 ponto. Você pode pegar os candlezinhos verdes aqui, os boxes verdes, posiciona o mouse e ele também vai te dar essa mesma variação de 1,5 ponto. Porém, esse 4R, se você coloca no gráfico de 5 minutos, olha só que legal. Nós temos aqui ó, um candle de 5 minutos com 18 pontos, outro candle com 13 pontos. Vamos ver mais para frente aqui, ó. Vamos ver esse. Tá vendo? Variação 5,5 pontos. Então percebam que essa variação ela é muito grande em relação à quantidade de pontos. Então, como determinar um box Renko que ele seja equivalente a um determinado período de tempo, como esse que eu estou mostrando aqui, o gráfico de 5 minutos? Como criar uma correlação para que ele seja realmente correspondente? Bom, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para identificar qual gráfico Renko é melhor em determinado período de tempo, qual que existe reais correlações, tá? Então, a forma de se fazer é assim, pessoal. Você vai vou dar primeiro o exemplo aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Então você vem aqui com o botão direito, inserir indicador, e nós vamos inserir o indicador chamado de True Range, tá? Clica, insere, fecha. Percebam, ele aparece aqui um indicador para nós aqui embaixo. Eu vou até ampliar o tamanho dele para que vocês possam observar. Este True Range ele está plotado para 1, tá vendo? Esse 1 é um candle e ele já vai te mostrando aqui a variação que ocorre. Então, qual que é a ideia dessa ferramenta? Ele vai pegar num período de tempo, pode ser dia, pode ser mensal, pode ser em minutos, e ele vai dar a variação de pontos. Então percebam que cada candle aqui tem uma variação de pontos. Pode ser 20 pontos, pode ser 2 pontos. Vamos pegar um menorzinho aqui para ver. Ó. Esse daqui está dando 2 pontos.
Esse próximo aqui está dando 10 pontos. Então o True Range ele tira como se fosse uma média de pontos entre todos esses candles e coloca para nós aqui, ó, 5 pontos. É a variação média, isso contando de candle a candle. Porém, se nós fizermos uma conta rápida aqui, o que nós vamos perceber? Olha só, em 60 minutos, dividido por 5 minutos, que é o tempo gráfico que nós estamos utilizando, nós temos em torno de 12 barras a cada hora do dia. Tá? Então, quantas horas o dia possui aí de operações? É em torno de 9 horas, correto? Então, vamos multiplicar isso por 9, tá? E aí nós temos esse valor de 108. Então, esse True Range está sendo calculado aqui, ó, por cada uma barra. De uma em uma, ele calcula a média de pontos. Então, qual seria o ideal para que a gente pudesse trabalhar? É realizar essa conta e verificar qual que é o volume financeiro que está sendo negociado naquele momento e a variação de pontos que existe entre eles para que a gente encontre um box Renko que seja compatível. Então, olha só, fazendo essa conta que eu fiz aqui para vocês, eu tenho o valor de 109, que seria o valor de um dia. Então, vamos ampliar para que a gente verifique a volatilidade desse box Renko em 10 dias, por exemplo, ou 14 dias, 15 dias, você pode colocar o valor que você quiser. Vamos colocar aqui em 10 dias. Então, olha só, temos o valor de 1080, tá? Então, ó, minimizar aqui. O que você vai fazer para identificar? Você vai colocar aqui o mouse sobre a linha, tá? Vem em propriedades, e aí este valor de 1080 que você encontrou, você vai digitar aqui, coloca aqui o exponencial para que ele fique mais próximo do real, e aí você dá o OK, beleza. Olha só, o 1080 aparece aqui que nós calculamos, e no gráfico de 5 minutos, nos últimos 10 dias que nós calculamos, a variação de pontos, ou seja, a volatilidade exponencial que foi aplicada durante os últimos 10 dias, está em torno de 11,5 pontos. Agora, para que você encontre o box Renko compatível com 11,5, o que você tem que fazer? Você vem aqui, digita, por exemplo, 10R. O 10R, deixa eu dar o zoom, ele tem uma variação de pontos de 4 pontos. Então vamos dobrar, vamos para o 20R. Olha lá, o 20R está dando já 9 pontos e meio. Vamos então 24R. O 24R está dando, olha lá, 11 pontos e meio. Então percebam que de acordo com os últimos 10 dias, por que eu coloquei 10 dias, pessoal? Porque se você quiser operar na semana que vem e descobrir qual que é o box Renko compatível com a volatilidade, com o tamanho, né, dos candles, você vai ter que realmente refazer isso que eu acabei de fazer aqui para vocês verem. Tá? Então, ó, no gráfico de 5 minutos nós estávamos com a volatilidade de 11,5, e aí agora colocando no 24R, de acordo com a volatilidade do período dos últimos 10 dias, nós temos aqui a mesma variação de pontos. Vejam aqui, ó, variação 11,5. Então, nesses últimos 10 dias, o gráfico de 5 minutos, tá, que possui a variação de pontos de 11,5, está sendo equivalente ao gráfico de 24R, 24 ticks Renko. E aí você coloca o mouse e ele te dá lá os 11 pontos. Percebam, pessoal, que é extremamente complicado dizer para você assim, ó, o gráfico de 5 minutos ele é representado pelo 4R ou pelo 7R. É difícil a gente dizer. Por quê? Porque o Renko ele trabalha com a volatilidade do mercado. Então, ele exclui por completo o tempo de negociação. Igual a gente tem aqui o gráfico de 5 minutos, a cada 5 minutos você vai ter uma barra. E essa barra pode ser grande, pode ser pequena, independente do volume, independente da volatilidade, ele vai fechar com 5 minutos. Já no gráfico Renko, ele depende exatamente da volatilidade. Para que o box se forme, para que o box possua
aí a sua abertura e o seu fechamento e possa abrir o próximo box. Então, que nem eu coloquei aqui o 5R, que foi exatamente o que eu fiz a operação hoje, tá vendo? O 5R, ele possui uma amplitude de 2 pontos. Então, percebam, para fechar esse box e abrir o próximo, eu necessariamente preciso que tenha 2 pontos aqui, ó, da abertura. Opa, deixa eu colocar menorzinho aqui para não atrapalhar. Eu preciso da abertura até o seu fechamento. Esse box precisa ter 2 pontos. Como que eu vou abrir o próximo? 2 pontos e meio, ele já abre o próximo e já começa a contar. Aí fecha, deu 2 pontos, fecha e já começa a abrir o próximo e assim por diante. A única diferença, pessoal, que existe é quando você tem box negativo e aí você vira a mão para parte positiva. Essa virada de mão, você, neste caso do 5R, que ele tem aqui 2 pontos, você vai ter então nessa virada de mão simplesmente o dobro, porque foi 2 pontos para baixo, ó a sombra que ele deixou, 2 pontos para baixo, e aí voltou para o 0 a 0 e deixou mais 2 pontos para cima, totalizando 4 pontos. Tá? É simples assim, pessoal. Tá? Se você quiser saber a correlação do box Renko em relação ao tempo gráfico, você precisa fazer essa continha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse foi o vídeo de hoje falando a respeito do box Renko, como medir o tamanho do box. É feito dessa forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, tá? Para que a gente possa ajudar cada vez mais e mais pessoas. Até a próxima. Tchau!